Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Para mim é uma alegria muito grande estar por primeira vez aqui no Mensageiros da Luz e uma responsabilidade maior ainda por trazer um tema que na verdade vai exprimir a evolução do pensamento humano. Eu baseei este tema em dois fatos que estão acontecendo e que em mim, de uma maneira mais direta, tem também acontecido. O primeiro é a crescente preocupação da maioria das pessoas que são mais informadas com o abalo da paz do mundo por conta dessa briguinha entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O que faz muita gente questionar como que Deus permite uma pessoa que tem os ideais, os pensamentos, governar uma das maiores potências militares do mundo, que é os Estados Unidos. E como que Deus permite que um garoto imaturo, que tem características de psicopatia, comandar um arsenal nuclear, colocando em risco o equilíbrio da paz mundial, se é que nós podemos dizer isso com tantas guerras e conflitos acontecendo. E em paralelo, há mais ou menos uma semana atrás, eu participava de um programa numa rádio em Jataí, de um programa espírita, de perguntas e respostas, e lá um ouvinte questionou se depois de 160 anos a doutrina espírita não estaria ultrapassada, ou pelo menos precisando de alguns ajustes, algumas atualizações, por assim dizer. E quando nós observamos o que está acontecendo no mundo, a começar pelo Brasil, nas questões sociais, econômicas, políticas, e vamos mundo afora, Europa, com aquela debandada das pessoas dos países em conflitos, muita gente questiona se isto não está fugindo das ordens e do equilíbrio mundial. Então, quando nós juntamos isso tudo, eu acho que vale a pena fazermos um apanhado histórico para que, ao final, vocês teçam as suas próprias considerações sobre se a doutrina espírita está ou não defasada, precisando de uma atualização, ou do contrário. Nós vamos começar com um comentário de Joana de Ângeles, no livro Nascente de Bênçãos, no seu primeiro capítulo, intitulado Providência Divina. Joana diz que Deus programa a evolução do homem a longo prazo, que tudo está no mais perfeita ordem, e que Deus utiliza a nossa natureza humana para que essa evolução aconteça. Ele utiliza pessoas que vão desde missionários a generais belicosos, ele utiliza desastres naturais, enfim, para que a sua mensagem chegue no momento certo, da maneira correta, provendo assim a evolução do homem. Quando nós observamos isto, nós precisamos fazer uma reflexão. Por exemplo, se eu fizer aqui uma pergunta para 10 pessoas, para você, qual é a sua opinião sobre Deus? Nós teremos 10 respostas diferentes. Porque cada pessoa é uma individualidade. Cada pessoa tem uma maneira de pensar, de raciocinar, de sentir. Isso acontece nos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra na atualidade. Nós sabemos, como espíritas,
que estamos nivelados numa faixa muito larga, dentro de uma categoria que se chama planeta de provas e expiações. Essa categoria de mundo, ela prevê essa faixa muito larga de amadurecimento espiritual. Nós encontramos hoje, em pleno século XXI, por exemplo, espíritos extremamente primitivos. Há pouco mais de 3 anos atrás, a mídia noticiou que encontraram na Amazônia uma tribo desconhecida e que, segundo eles, essa tribo nunca havia tido contato com o homem civilizado, demonstrando ali espíritos realmente muito primitivos. No outro extremo, nós temos mentes no planeta que são capazes de calcular, de projetar e construir um instrumento orbital ou uma sonda que sai do planeta, viaja no espaço e encontra um meteoro em deslocamento, pousa nele e manda sinais para a Terra. Isso aconteceu, só não deu muito certo, porque na hora do pouso, a sonda pousou numa depressão do cometa, ficando na sombra, portanto não recebeu as luzes do Sol, que não abasteceu as células fotovoltaicas, a bateria pifou e não deu tempo. Mas conseguiram feito. A NASA fala que isto é equivalente a calcular o pouso de uma mosca numa bala disparada por um fuzil. Então nós temos no planeta individualidades primitivas extremamente intelectualizadas. E nesse meio termo, nós temos também pessoas que se dizem dotadas de religiosidade, mas que são capazes de matar o seu irmão em nome de Deus. E eu não estou falando de Estado Islâmico, eu estou falando de cristãos. Na Irlanda do Norte, até hoje, existem cidades onde os bairros são separados por religião. Temos lá bairros católicos, bairros protestantes separados por muros, que eles chamam de muros da paz, mas muitos chamam de muros da vergonha, ligados por portões que são fechados à noite, porque já houve vários conflitos com mortes. São cristãos que preconizam Deus. De maneira que há pouco mais de 2 anos atrás foi notícia que uma criança protestante voltando para a escola errou o caminho, entrou num desses muros e passando numa rua católica foi apedrejada por adultos. Então por aí nós percebemos a diversidade das questões relativas ao entendimento da divindade. Somos espíritos amadurecendo ainda, e o entendimento varia. Quando Joana de Ângeles fala sobre essa evolução, nós podemos, por exemplo, começar não muito longe, há 200 mil anos atrás, quando éramos ainda homens muito primitivos, quase homens das cavernas. Ali, todos nascemos, como sabemos dentro da doutrina, literalmente saímos de fábrica com um software instalado, que é as leis de Deus, trazemos na consciência. Mesmo espíritos primitivos, como diz Kardec, traz essa noção de Deus, que é uma das provas da existência de Deus. E o homem na primitividade, ele tendo essa noção, ele não sabia ao certo o que era Deus. Então eles precisavam de ter a divindade de maneira que o que não soubessem explicar, ou aparentemente fosse mais forte do que eles, eram tidos como divindade. Então eram totêmicos, eles precisavam dessa familiaridade com Deus. Portanto, um vulcão que explodia era considerado uma divindade. Uma rocha, uma planta que curava doenças era considerado divindade. A chuva forte, eles tinham vários deuses. Com a evolução da humanidade, os grupos perceberam que precisavam se unir para se tornar fortes. Porque separados eram vítimas com maior facilidade de invasores, de bárbaros. Então essa união de grupos que tinham uma certa afinidade foram formando as primeiras cidades. Foram formando as primeiras cidades, os primeiros grupamentos. E assim foram surgindo as primeiras línguas e os diferentes deuses.
Estabelece-se, portanto, o politeísmo, cujo politeísmo vai evoluindo junto com a humanidade. E nós vemos a mitologia grega, com deuses totalmente caracterizados com as emoções, defeitos e às vezes até algumas qualidades humanas. São os deuses antropomórficos, como nós vemos os deuses do Olimpo, que depois Roma os herdou, mudando alguns nomes, mas mantendo as mesmas características. A divindade, então, continua o seu planejamento. Jesus, através de Deus, envia emissários em diversas partes do mundo para começar a preparar a humanidade. Vem Buda no sul da Índia, Krishna, Zoroastro e tantos outros que já vêm preparando a humanidade para a vinda da Boa Nova. Lá no Egito, o faraó Amenófis IV faz então o primeiro ensaio do monoteísmo. Vendo o seu povo adorar a vários deuses, ele determina que a partir daquele tempo, o Egito teria apenas um deus, Sol, que era poderoso, que iluminava e aquecia tudo, que dava vida. E chamou de Atom, e mudou seu nome para Akenaton, aquele que adora o Sol, o deus Atom. Obviamente, a ideia foi rejeitada, e Amenófis, ou Akenaton, vai assassinado pelos seus próprios sacerdotes. O tempo passa, e mais ou menos 1800 anos antes de Cristo, vem mais um emissário, Abraão, ou pai Abraão, e traz outro ensaio do monoteísmo, apresentando o Deus El. El, na verdade, é mais um pronome de tratamento, quer dizer Senhor. Mas era um Deus ainda muito antropomórfico. Ele tinha paixões, ele tinha raiva, ele tinha seu povo eleito, ele era parcial, ele era epifânico porque falava direto com Abraão. Ele começa então a adotar essa ideia, o povo começa a assimilar a ideia do Deus único. 300 anos depois, chega então mais um emissário do Cristo, Moisés. E traz a primeira revelação, a justiça. O principal feito de Moisés foi justamente mudar o conceito da justiça e trazer os pródomos da lei divina. Porque naquela época de Moisés, a noção de justiça era totalmente desproporcional. Ao ponto de, por exemplo, se alguém roubasse um camelo, eu me dava no direito de ir até a propriedade dele, pegar o meu camelo de volta, pegar o rebanho inteiro, matá-lo e escravizar toda a família. Era desproporcional. Por isso Moisés disse, olho por olho, dente por dente. Quem desconhece esse lado fala, mas Moisés foi muito cruel, olho por olho, dente por dente. Sim, foi um grande ganho. Porque numa época onde se podia, alguém matasse o seu irmão, você poderia dizimar toda a família dele? Moisés disse não. Matou o seu irmão, você vai lá e mata o irmão dele. Olho por olho, dente por dente. Mas Moisés apresenta Yahvé, que também é um Deus cruel, parcial, epifânico, que manda os 10 mandamentos, onde no 5º mandamento ele diz não matará, mas que depois manda matar, manda invadir, manda estuprar, mostrando ainda uma imaturidade da humanidade. Mas Deus precisava ser, aos olhos dos humanos, severo, para domar os seres humanos que ainda eram muito bárbaros e infantis. Que pelo menos pelo lado do temor, eles se abrandaram. E olha que interessante. No ano de 586, Nabucodonosor invade Jerusalém, e ali acontece a primeira diáspora. Ele leva, que é a dispersão, ele leva os judeus para a Babilônia, e aquela ideia de Deus único começa a esparramar pelo mundo. Os judeus na Babilônia levam juntamente com eles a ideia de Deus único. 490, Pitágoras, lá na Grécia, através da matemática, já faz uma demonstração da existência de Deus, e que Deus é um pouco diferente.
E o planejamento divino segue. Em 556 a.C., nasce, enviado do Cristo, Alexandre o Grande da Macedônia. O maior conquistador que se teve notícias até então. Ele conquista praticamente todo o mundo conhecido. Sul, centro-sul da Europa, norte da África, oeste, centro-oeste da Ásia. E ele, falando a língua grega, era característico de que quando alguém invadia uma terra, ele impunha sua cultura, impunha sua língua. Segundo Joana, já era Jesus preparando as viagens de Paulo, que mais tarde, sendo grego, ele iria implantar o cristianismo através da língua que era o inglês da época. Então essas invasões de Alexandre o Grande serviu para implantar o grego, já preparando para 400 anos depois a vinda de Paulo de Tarso. Mas o tempo passa, desencarna Alexandre, e no ano 100 a.C., nasce em Roma Júlio César, o mesmo espírito. Alexandre o Grande reencarnado. É enviado novamente pelo Cristo para reunificar o reino romano, o Império Romano, e implantar nas áreas onde o grego não havia chegado, o latim, que era o inglês da época, facilitando também o advento do cristianismo. Júlio César desencarna e assume Caio Júlio César Otávio. Um imperador totalmente diferente dos demais imperadores romanos. Foi a época onde o Império Romano praticamente não conquistou. Caio Júlio César Otávio era franzino, adoentado, cheio de moléstias. Ele era muito mais voltado para as artes, para a cultura, e trabalhou isso no Império Romano, porque o mundo precisava de paz para chegar o Cristo. Nasce Jesus e traz um conceito totalmente diferente de Deus. Jesus, segundo os historiadores, chamava Deus de Abba, que é um pronome de tratamento carinhoso, como se fosse paizinho, papai, mostrando que Deus não era aquele Deus implantado, o Yahvé, que era cruel, pelo contrário, que era amor. E ele não veio destruir a lei mosaica, veio melhorá-la. Pegou a primeira lei e traz a segunda revelação, o amor. E apresenta Deus de uma maneira diferente, quando ele fala, que está lá em Mateus: qual dentre vós que é homens, que se o seu filho te pedir um pão, você dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós que sois maus não trata os seus filhos assim, quem dirá o Pai que está no céu? Jesus vivia falando da bondade de Deus como o Pai, como o Criador. Quando o jovem chega e diz: bom mestre, e ele redargue: por que me chamais de bom? Mestre eu sou, mas bom só Deus que está nos céus. A mensagem do Cristo, então, começa a ser assimilada de uma maneira diferenciada, mas não tanto. Jesus vai crucificado, o tempo anda, e no ano 70, a segunda diáspora. Roma invade Jerusalém novamente, e os judeus se espalham pelo mundo, levando a ideia do Deus único, do Deus de amor. O planejamento começa, através das guerras, a funcionar, porque era o mecanismo que Deus tinha na época. Na época de uma humanidade bárbara e reticente em vários conceitos, Deus utilizava. Ano 300, o imperador Constantino, 313 para ser mais específico, mais preciso, o imperador Constantino I declara o cristianismo religião tolerada no Império Romano, juntamente com todas as religiões. No ano 380, o imperador Teodósio, no Édito de Testalone, declara finalmente o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E quando tudo parecia caminhar, desanda. Porque os cristãos que eram perseguidos até então,
dotados de ser a religião oficial, passam a ser perseguidores. Nasce a igreja, nasce o papado, e para se impor, os homens que dirigiam a instituição católica adaptam, criam dogmas com base no achismo. Herdam culturas pagãs e dão um vestuário de santo. Fazem uma interpretação equivocada das Escrituras, recrudesce o orgulho e, para se impor sobre os homens ignorantes, revivesse aquele Deus cruel. E a igreja, então, começa as perseguições. Até então, Deus estava restrito à área religiosa. Não existia ciência. A ciência era mergulhada entre a química e a biologia na alquimia, que era da mesma maneira recriminada pela igreja, embora os seus clérigos as praticassem. Um dos principais alquimistas foi São Tomás de Aquino, que é inclusive um dos pais da igreja. Entra a grande noite medieval. A igreja cria determinados pontos geográficos para impor o medo. Cria a figura de Satanás, fisicamente descrevendo como que seria Satanás, que não existe nas Escrituras. O demônio que às vezes aparece em diálogos, principalmente do Novo Testamento, não é o demônio como é apregoado. Vem do grego daimon, que quer dizer o conselheiro, o vigilante. Mas a igreja, quando faz a tradução de todas as Escrituras para o latim da época, faz essas distorções, cria o inferno que não existia, que não existe nos originais, nem do Velho nem do Novo Testamento, buscando ali uma adaptação do Hades grego, que era mais um local físico, onde, segundo a cultura grega, as pessoas descansavam depois da morte. Mas a igreja precisava criar esses espaços para impor o medo. Ou você é bom e vai para o céu, ou você é um pecador e vai para o inferno. E aqueles que não são nenhum nem outro? Criaram o purgatório, uma instância intermediária, onde você, ao morrer, que não foi bom nem ruim, tem alguns poucos pecados, você passa um tempo no purgatório, onde, se você receber muitas orações, poderá ser guindado ao céu. Então nasce as indulgências, que é o pagamento da entrada para o céu, literalmente. Porque pessoas com medo de ir para o inferno, antes de desencarnarem, deixavam todos os seus bens para a igreja, para que os padres rezassem muitas missas, para que ele recebesse muitas orações e pudesse ir para o céu. A igreja se fortalece. Vem a Inquisição como um pretexto de retomar as terras santas que estavam nas mãos dos muçulmanos, mas que é utilizado muito mais para pilhar, para roubar e para se enriquecer. Começam as cruzadas. E o interessante era que o papado, que mandava, que autorizava desde a primeira até a quinta cruzada, não tendo muitos recursos, nem muitos soldados para fazer o exército santo, começou a rebanhar camponeses, jovens, homens simples, dizendo: Deus permitiu matar para reconquistar a Terra Santa. Mas os 10 mandamentos dizem que não matar. Não, mas nesse caso, se você for lá e vencer, você ganhará a sua entrada no céu. O cara não tinha nada para perder. Era um camponês, nunca sairia daquilo. Então era preferível ele tentar uma vitória, porque tinha uma chance, e voltar garantido pelo menos a sua entrada no céu e parte do ganho. E eles iam. E morreram muitos. Nasce a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. E algumas pessoas tidas como cientistas começam a questionar. A igreja, então, acusa a ciência de estar querendo destruir a fé. Mas, em paralelo, vem outros ensaios. No ano de 1202, o matemático italiano Leonardo Fibonacci descobre uma sequência de números onde o número da frente é o resultado da soma dos dois anteriores. E de maneira que, montados numa sequência aritmética, divide-se um quadrado em vários quadrados, onde dentro desse quadrado se consegue formar uma espiral perfeita.
E ele descobre que essa espiral perfeita está em toda a natureza, como uma assinatura de Deus, o que ficou conhecido como sequência de Fibonacci. Se você observar, a gente vê, por exemplo, o desenho da espiral nas nossas orelhas, no rodamuinho do cabelo, na formação das pétalas de uma rosa, na formação das sementes de um girassol, dos gomos da casca de um abacaxi, nas ondas do mar, na formação que se dá nas estrelas dentro de uma galáxia. Está em todo o universo. Mas isto é abafado pela ganância. E o tempo anda, e a igreja volta a acusar os cientistas, quando nasce a química, e nascem os cientistas, e os ânimos se acirram, as brigas se acirram. E a igreja continua acusando os cientistas de estar querendo se impor e destruir a fé. E para o azar, por assim dizer, entre aspas, dos cientistas, o filósofo Descartes escreve o seu livro, O Método, e coloca um dito falando que a natureza deve ser cuidada pela ciência e o sagrado pela religião. Era tudo que a igreja queria, para instituir a fé cega. Porque ela disse, se a religião é cuidada, se o sagrado é cuidado pela religião, então tudo que a igreja disser é lei, portanto você tem que seguir sem questionar. E começa a impor limitações para as ciências, como por exemplo, é proibido estudar cadáveres, porque aquele cadáver vai ressuscitar no juízo final, portanto você não pode mexer neles, dificultando para a ciência. E voltando como gigante em cima de um pigmeu, atrapalhando a vida dos cientistas, os ânimos se acirram, e aquela ideia de combater o mal e o erro se voltam contra eles, que são para a igreja os maus e os errados. Mas Deus volta a agir. Galileu Galilei lança a sua tese a partir de observações, batendo de frente com a igreja, já nos primeiros ensaios científicos, dizendo que a Terra não é mais o centro do universo, porque a igreja pregava que a Terra era plana como uma mesa, envolta por abóbadas de cristal, onde na primeira abóbada existia um rio, por isso que a gente olhava para cima e via o céu azul. E as estrelas eram orifícios nessa abóbada por onde descia a chuva. E acima dessa abóbada vinha então o sol e a lua, acima as estrelas e acima Deus sentado num trono comandando toda a terra. Era essa a visão. E Galileu Galilei, através de um protótipo de telescópio, observa que não é o Sol nem as estrelas que giram em torno da Terra, porque quando eles viam o Sol nascendo no leste, passando por cima e se pondo no oeste, as estrelas girando, dava a impressão que a Terra era fixa e tudo girava em torno. Galileu disse que não. Fixo é o Sol, tudo gira em torno. Trouxeram Galileu para o tribunal do Santo Ofício e o obrigaram a negar a sua tese. Galileu, que não é bobo nem nada, negou. E conta-se que ao sair do tribunal ele disse, eu neguei, mas que é verdade, porque ele não queria ser queimado vivo como foi ameaçado. Giordano Bruno, que era um monge católico, teve a sua língua arrancada e foi queimado vivo, porque defendia as ideias de Galileu e, entre outras coisas, defendia a reencarnação, com outro nome, mas defendia. Deus então volta a agir, porque a igreja cresce muito e começa a atravancar a evolução humana. Vem um outro monge católico, Martinho Lutero, e coloca as suas 90 teses pregadas à porta de uma igreja na Alemanha, protestando contra tudo que ele descobriu que a igreja fazia errado. Nasce o protestantismo e vira a maior preocupação da igreja, virando o foco da igreja, tirando o foco da igreja de muitas coisas e voltando contra os protestantes. Entra então a preparação para o renascimento no século XVI,
que acontece com a igreja totalmente desmoralizada, desacreditada, preocupada com a reforma protestante e com a contra-reforma católica. E dá abertura para a vinda do Renascimento, do Iluminismo, e os cientistas começam então a questionar muito mais a Deus e se opor a esse Deus cruel que mandava matar. Recrudesce o materialismo e o ateísmo. Mas não o ateísmo necessariamente por negar uma divindade, mas por ter sido colocado que a divindade era aquela pessoa que estava lá em cima no trono, mandando dizimar tudo, atrapalhar tudo, travar tudo, matar a todos. Era Jesus preparando o terreno para o advento da doutrina espírita. Que aos 18 dias do mês de abril de 1857, em Palais Royal, na Galeria d'Orléans, em Paris, nasce para o mundo com as suas primeiras 501 perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. E Kardec então traz um novo conceito espiritual que não é mais dogmático como o da igreja e muito menos imposto. Traz um conhecimento espiritual onde tudo pode ser questionado. Como disse o espírito Erasto, é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Apresenta um Deus totalmente diferente. E mais, diz que religião e ciência devem caminhar juntos. Reunifica o que estava totalmente apartado desde priscas eras. E lógico que a ciência não estava pronta para aquilo. Mas Kardec segue e apresenta na primeira questão do Livro dos Espíritos que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus para dar ideia de um ser humano ou de alguém parecido com o homem, e nem pergunta o que é Deus para não dar a ideia de uma coisa. Ele pergunta que é Deus. E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mostrando que Deus é o Criador, que é um Deus cósmico, Criador não só da humanidade, mas de todo o universo. E mais, que a matéria existe em várias situações muito diferentes do que a que a gente consegue ver e tocar. E que Deus é amor. Mas a ciência não estava preparada para isto, e as pedras se viram contra a doutrina espírita. E Kardec disse: então tudo bem, ciência e religião devem andar juntos, porque se forem antagônicos, ou a ciência ou a religião vai estar com a razão, vai estar com a verdade. Não tem como duas coisas antagônicas deter a verdade. E a verdade é só uma. E Deus é só um, portanto, ciência e religião devem caminhar juntos. Mas se preserva dizendo: caminhemos ciência e religião. Mas se algum momento a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto, abandonemos esse ponto e sigamos a ciência. Mas não foi o bastante. Voltam-se todas as pedras novamente para cima da doutrina. Kardec inaugura já no mês de janeiro de 1858 a Revista Espírita, que é uma tribuna de defesa, de discussão. E neste mesmo ano, enviam 300 livros para a Espanha. E o bispo de Madrid, não aceitando aquilo, quase que querendo reviver a Inquisição, manda apreender os 300 livros. E no dia 9 de outubro de 1858, acontece o auto de fé de Barcelona em praça pública. Ele manda queimar os 300 livros. Kardec, obviamente, fica arrasado, mas os espíritos dizem: quantos queimaram? 300? Publique 600, porque vai vender muito mais. O que aconteceu? As pessoas começaram a questionar: o que tem nesses livros que o bispo não quer que nós o leiamos? O que tem nesses livros que ele está querendo queimar? Vieram 600 e vendeu tudo, e o espiritismo começa então a se alastrar pela Europa. O tempo passa, a ciência então começa a se desenvolver muito mais rápido do que todos os outros anos ou séculos anteriores, e nós chegamos no século XX. E nós encontramos o século XX, logo no início, sacudido por duas grandes guerras. Duas grandes guerras, de onde
a divindade a utilizou para melhorar a nossa vida. Porque as tecnologias que foram desenvolvidas para conquistar e para ganhar a terra beneficiaram os humanos. Na quarta década, nós já tínhamos muitas medicações, carros melhores, anestésicos, tecnologias de transmissão como rádios, aviões que nos permitiam ir de um continente ao outro em horas, o que antes era acontecido através de navios por meses. E Chico Xavier apresenta ao mundo André Luiz, que apresenta ao mundo as realidades do plano espiritual. Através da sua coleção do mundo espiritual, com o primeiro livro Nosso Lar, André Luiz antecipa várias tecnologias e deixa o tempo provar as coisas. Nessa época, nós encontrávamos a ciência afirmando que o universo era mais ou menos de duas maneiras. A ideia de Arnold Penzias, que o universo sempre existiu, portanto nunca foi criado, e era estático. E a de Edwin Hubble, que dizia, observando o universo, que não, que o universo está em expansão, que as galáxias se distanciam de uma maneira bastante rápida. Esse universo está em expansão porque alguém criou, porque foi criado. Entra-se os conflitos, e em 1948, dois cientistas russos, inclusive um deles, padre, cria a teoria do Big Bang, dizendo que entre 10 e 20 bilhões de anos atrás, todo o universo estava condensado num ponto minúsculo e alguma coisa detonou uma grande, gigantesca explosão e o universo foi criado. Mas espera aí, como se pode explodir algo? Para explodir algo deveria existir algo, mas calma, isso é o início. Foi a ideia que inclusive até hoje é a mais aceita no universo. Mas se explodiu, começa-se a ter a ideia. Portanto, a ciência desconfia de Deus, porque alguma coisa foi criada. E cada vez mais os cientistas começam a aceitar a ideia de uma divindade. Os cientistas mais antenados, mas não aquela divindade para dar resposta fácil para as coisas, mas como criador de tudo. O que fez Benjamin Franklin dizer que acreditar no acaso é a mesma coisa de acreditar que um dicionário foi formado pela explosão de uma topografia. Quer dizer, a topografia explodiu e as letrinhas caíram ali, formando cada palavra com seus significados até formar um livro. Em resumo, algo absurdo, inconcebível. Mas a ciência vai avançando e ela precisa abrir o leque para aprovação, para concepção divina. Em 1967, Maurice Netterton, americano, fazendo experiências com seus pacientes, lança a teoria da TVP, Teoria de Vivências Passadas. Porque ele descobre que através da hipnose as pessoas poderiam regredir a sua memória até vivenciar vidas passadas, separando a mente do cérebro, porque até então se achava que o pensamento era uma excrescência do cérebro, como o suor é a excrescência das glândulas sudoríparas. A ideia anda. Em 1990, na década de 1990, André Colavida, na Espanha, portanto Europa, fazendo análises através da regressão de um paciente, o levou até o útero. E ele questionou, se eu trouxe ele até o útero, e depois do útero, o que pode haver? E regride o paciente através da hipnose, e ele começa a falar outras línguas. E a ideia da TVP ganha força. E a ciência noética, que é o novo nome da parapsicologia, começa a fazer análises científicas em cima dessas vivências, e ela ganha ares de ciência. E aparecem as pessoas que questionam, não, mas isso é telepatia. Ok, mas e o caso de uma mulher ao sofrer uma cirurgia? Ela sai do corpo enquanto anestesiada, presencia um acidente nas redondezas e ao voltar da anestesia narra com requinte de detalhes o grau de amassamento dos carros, quantas vítimas foram.
E não podia ser telepatia, porque os médicos não saíram do centro cirúrgico. Não, mas isso é telepatia indireta, porque alguém do hospital que deu socorro pode ter lançado. Ok. E como você responde o caso de um cego de nascença, que ao sofrer também uma indução anestésica, se vê pairando acima do corpo desdobrado e narra a posição de cada equipamento dentro da sala de cirurgia, inclusive a cor dos jalecos dos médicos. Então a ciência começa a desconfiar da reencarnação. Mas a maior coisa vem através da matemática, que é um instrumento de pré-cognição da ciência. A ciência, através da matemática, tem previsto muita coisa. Lá atrás, Galileu Galilei disse: a matemática é o alfabeto pelo qual o Deus escreve o mundo. A matemática, como instrumento de pré-cognição, que analisa através de equações antes que instrumentos conseguem detectar, detectou, por exemplo, o planeta Netuno, que ele foi previsto matematicamente quase 8 anos antes de um instrumento conseguir identificar. Outras coisas também, de Dirac, fazendo um cálculo matemático, chegou lá numa expressão de raiz quadrada, onde o sinal contrário daquela expressão levava ele a acreditar da possibilidade da existência de um elétron de carga contrária do elétron normal, que é negativa, portanto, a antimatéria. E ele falando que da colisão da antimatéria sairia energia pura. Não o caçaram o diploma porque não era possível. 20 anos mais tarde, eles descobrem a antimatéria. Lá naquela experiência da câmara de nebulização, da câmara de Wilson, o bóson de Higgs, que foi previsto ainda em 1964, foi confirmado agora há pouco mais de 5 anos. Naquele túnel de 23 quilômetros de diâmetro, na Suíça, se não me engano, na Europa, onde lançaram um elétron num sentido e um elétron artificial no outro sentido, até se chocarem, e nesse choque confirmaram a partícula de Deus, ou bóson de Higgs. A matemática, então, como instrumento de pré-cognição, tem determinados elementos cada vez mais elementares, os quarks, os neutrinos dos elétrons, mostrando o que a questão 22 do Livro dos Espíritos afirmava há 160 anos atrás, 1857. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão e pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Ou seja, a gente pode ver, pode tocar. Essa definição é exata? Eis a resposta dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Percebeu? 1857. O que a ciência começou a comprovar agora, a partir da década de 1950. E eu pergunto, a doutrina espírita está ultrapassada? Sigamos. Cada vez mais, então, vem a ciência começando a confirmar os postulados espíritas. Questão 22. Não, sigamos. Hoje, a realidade mais fundamental, segundo os cientistas, não é mais a matéria, mas os campos que formam a matéria. Porque a matéria não existe mais. Nós fomos descobrindo coisas cada vez mais elementares, que já se estuda hoje os espaços interatômicos. Portanto, acabou o paradigma materialista. Aquela ideia de que tudo provém da matéria não existe mais. A ciência hoje se volta a estudar os campos. Campos que André Luiz falou lá na década de 1940. Chamando de campos, por exemplo, o perispírito. Que tudo em a matéria precisa de campos para a formação da coesão da matéria. Nós temos uma ideia muito simples e fácil de campos quando você pega 2 ímãs e tenta aproximá-los. Você não vê, mas você percebe o campo eletromagnético de cargas iguais que se repelem.
Então a ciência diz que tudo no mundo existe os campos formados, o que faz com que confirme o que André Luiz falou e a teoria dos campos organizadores da matéria, da forma, que o doutor Hernande Guimarães Andrade, um dos maiores físicos que o Brasil já teve espírita, lançou a teoria do campo organizador biológico, que hoje é estudado nas principais universidades do mundo. Obrigado. Mas a pá de cal no materialismo, já caminhando para a conclusão, veio através da física quântica, que surgiu ainda na década de 1940, 1950, mas que a principal teoria da física quântica se chama lei da interconectividade. Essa lei, ela começou a ser formulada quando, numa experiência de dupla fenda, quando eles colocavam uma chapa com duas fendas e disparavam elétrons, os elétrons batiam na chapa, uns vazavam pela fenda e marcavam a parede de fundo. E eles percebiam que ora esses elétrons se comportavam como onda, ora como partícula, e ninguém entendia por quê. Aproveitaram a tecnologia, fizeram raio laser, o código de leitor de barras, controle remoto, mas até então ninguém sabia por que dessa diferença. Bem mais tarde, por volta de 1990, 2000, a ciência traz a resposta que os cientistas materialistas não queriam. Que o que faz o elétron comportar, ora como onda, ora como partícula, é a mente do observador. A ciência fala mente do observador, o que para nós seria a mente do espírito. Mas como assim a mente do observador é? A influência do observador faz com que haja essa manifestação, mostrando que todo o universo está interconectado. E eu me lembro do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele dizia que nós precisamos nos amar e nos auxiliar a todos, porque estamos todos ligados, ao ponto de alguém tocar uma flor e incomodar uma estrela, de forma que quando o homem cai, toda a humanidade cai com ele, e quando o homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Então a física quântica começa a formular o que Kardec já dizia na questão 31 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta de onde provém as diferentes propriedades da matéria, das modificações das moléculas elementares, que ao se unirem em determinadas circunstâncias, formam a matéria. O que são moléculas elementares? Os elétrons. A lei de interconectividade comprovando. E, finalmente, a física quântica dá uma das maiores contribuições, através de uma teoria que também começou na década de 50 e ganhou força agora, que é a teoria magna, a teoria M, que fala das supercordas. Segundo a física quântica, as supercordas são elementos invisíveis, elementares, que têm 11 dimensões espaciais, e que é o elemento primitivo. Que essa supercorda, que é um filamento eletromagnético, ao vibrar, produz todo tipo de matéria. E olha que coisa mais linda. Pergunta 30, que eu vou repetir porque eu pulei. Que vem, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E a resposta, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiramente elementos, mas transformação da matéria primitiva. O que é esse elemento da matéria primitiva? O que a física quântica hoje chama de supercordas. Então ela vem mais uma vez confirmar os postulados espíritas. Mas a pá de cal, em definitivo, e que vem trazer a resposta da dúvida de praticamente toda a humanidade, seria então como Deus criou o universo. Como que a gente pode aliar então a ciência
e a religião nesse ponto. Pergunta 38 de O Livro dos Espíritos. Kardec foi direto: como Deus criou o universo? E os espíritos respondem: para me servir de uma expressão corrente por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que essas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Lei da interconectividade mais supercordas. O que é a lei da interconectividade? Dizendo que a consciência do observador faz as moléculas agirem de determinadas e de várias maneiras. O que são as supercordas? Elementos, filamentos eletromagnéticos. O que é um filamento eletromagnético? Luz. Deus, a sua vontade, faça-se a luz. E essas supercordas, ao vibrar em determinada frequência, fez toda a matéria do universo. E toda a matéria do universo é luz, segundo André Luiz, que lá na década de 40, ele ainda disse que tudo no universo, que toda a luz, que toda a matéria, ele chamou de luz coagulada. 1 ano e meio atrás, eu estava viajando de Jataí para Mineiros, ouvindo um podcast da CBN, e a entrevista de um cientista, dizendo, entre outras coisas, que recentemente a ciência chegou à conclusão que toda a matéria do universo é luz congelada. André Luiz, luz coagulada, a ciência hoje, luz congelada. Existe diferença? Do termo, mas a mesma coisa. E eu te pergunto, nós estamos na questão 32. O espiritismo está ultrapassado? Nós mal começamos a decodificar a doutrina. Na verdade, quem está ultrapassado é que ainda se mantém o pensamento naquela ideia da evolução do pensamento na infância da humanidade. Mal entende a doutrina, mal estudou. E nós precisamos tocar à frente, porque cada vez mais que se tenta negar a Deus através da ciência, mais se aproxima a Deus. E eu, Carvalho, falo, o dia que a ciência comprovar a Deus e não está muito longe, ela vai defender Deus muito mais do que nós religiosos. E sabe como? Dentro daquele planejamento da divindade, da mesma maneira que chegou a doutrina espírita, a terceira revelação, a verdade, reunificando ciência e religião, uma nova maneira, uma nova forma, uma nova ciência já surge no mundo todo, intitulada Design Inteligente, que são ainda os pródomos de uma nova ciência, que já recebe a crítica dos cientistas acadêmicos e tradicionais, e diz o Design Inteligente que tudo no mundo é muito lindo, é muito perfeito. Observe a sincronicidade das estrelas, do sol, do dia. Observe um corpo humano. Observe a natureza. Não tem lógica achar que esse design inteligente não tem uma fonte, um criador inteligente. Você chama o criador do que você quiser, mas que existe, existe, segundo a ciência do design inteligente. Fazendo com que a ciência comece a brotar Deus dentro do seu campo. Então a ciência vai caminhando, não interessa se os termos são novos. Neologismos são normais quando coisas se substanciam nos tempos. O que interessa é o conceito, o que interessa é a materialidade das coisas. Então, quando nós observamos esse milindre bélico que estamos passando, tenhamos calma. Está tudo sob controle. Está tudo dentro de um planejamento. Só para a gente ter ideia, o espírito que comanda esse planejamento já era espírito puro quando eu e você e todo mundo fomos criados. Não existe erro no planejamento divino. A ciência segue questionando. Todos seguimos questionando e através do questionamento que achamos respostas. E para mim, um dos questionamentos mais lindos que eu já vi acerca do que seja Deus, suas criações, suas obras,
Foi feito por Rabin Dranatagor, que contemporâneo de Gandhi deu a Gandhi o título de Mahatma. E através das mãos abençoadas da psicografia de Divaldo Franco, disse: quem foi que fez o sol, tão vivificador, e sua luz fulgurante cheia de esplendor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus? A mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim e a origem das coisas que nunca terão fim. A mecânica celeste, o arcano profundo. Quem foi que criou a chuva, o vento, o raio, o trovão? A primavera, o outono, o inverno e o verão. O perfume das rosas, o som, o ar. Os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que criou o infravermelho, o ultravioleta e fez da lagarta surgir a formosa borboleta? Quem foi que criou a luz do sol, do pôr do sol, o cantar do roxinol? Quem foi que fez as feras bravas, a pata de um inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante. E o colibri, com imensa sutileza, a sugar o mel das flores com tal delicadeza. O tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. O golfinho, o tubarão, a baleia e a ansiosa aranha tecendo a sua teia. As maravilhas e o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito de repouso do reino vegetal, os prodígios da animalidade, um elo mais acima a nossa humanidade. E tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas e mundos que nós nem apercebemos. Os anjos tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever? Com todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista ímpar e ilimitado, me põe de joelhos e contemplo abismado. E pergunto a mim mesmo com estupefação, quem criou isso com tanta perfeição? Quem dá sem receber nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, criando e transformando, governando e agindo, quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes, quem podeis me dizer? E eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.